Jó perdeu tudo em um único dia: filhos, riquezas, saúde e dignidade. Mas o momento mais assustador da história não foi quando ele perdeu tudo. Foi quando ele olhou para o céu em meio à dor e fez uma pergunta que muitos têm medo até de pensar: será que Deus ainda está me ouvindo? Continue até o final, porque essa parte quase ninguém conta. Essa não é apenas uma história antiga escrita na Bíblia. Essa é a história de alguém que fez tudo certo e, mesmo assim, viu a vida desmoronar. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora, orando, tentando ser fiel, mas sentindo que o céu está em silêncio. E se for assim, essa mensagem é para você. Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. A Bíblia diz que ele se desviava do mal, cuidava da família, ajudava os necessitados e honrava o Senhor em tudo o que fazia. Ele tinha muitos bens, era respeitado e sua casa era cheia de alegria. Parecia que tudo estava no lugar certo. Mas, de repente, em um curto espaço de tempo, tudo começou a ruir. Mensageiros chegaram um após o outro trazendo más notícias. Seus bens foram roubados, seus servos mortos e, por fim, a notícia mais devastadora: seus filhos haviam morrido. Jó caiu em terra, rasgou suas vestes e chorou. Mas mesmo assim, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O sofrimento, porém, não parou por aí. Seu corpo foi tomado por feridas dolorosas, da cabeça aos pés. Jó passou a se sentar sobre cinzas, raspando a própria pele, tentando aliviar a dor física que agora se juntava à dor da alma. Ele havia perdido tudo e agora parecia ter perdido até a própria dignidade. Nesse momento, sua esposa olha para ele e diz algo que ecoa até hoje: amaldiçoa esse Deus, e morre. Não foi apenas uma frase dura, foi o reflexo do desespero de quem também não entendia o que estava acontecendo. Mas Jó, mesmo ferido, respondeu: você fala como alguém sem entendimento. Continuaremos recebendo o bem de Deus e não o mal. Então chegam os amigos de Jó. No início, eles se sentam em silêncio, porque a dor era grande demais para palavras. Mas com o passar do tempo, o silêncio vira julgamento. Eles começam a acusar Jó, dizendo que ninguém sofre assim sem ter cometido pecado, segundo eles. Jó só poderia estar pagando por algo escondido, mas Jó sabia que não era assim. E então acontece algo muito importante na história bíblica. Jó começa a falar. Ele abre o coração, ele não finge força, ele não usa frases prontas. Jó chora, reclama, questiona e diz algo profundo. Eu grito por ajuda, mas não recebo resposta. Fico de pé, mas tu apenas me observas. Esse é o ponto que muita gente não entende. Jó não estava negando Deus, ele estava sendo sincero. E aqui existe uma curiosidade poderosa. Deus nunca repreende Jó por fazer perguntas. Deus repreende os amigos por falarem o que não sabiam. Isso revela que Deus prefere um coração sincero a uma fé fingida. Muitas pessoas hoje se sentem culpadas por questionar, por chorar, por não entender. Mas a história de Jó mostra que Deus não se ofende com a nossa dor. Ele se ofende com a arrogância de quem acha que sabe tudo. Enquanto Jó falava, parecia que Deus estava em silêncio. Mas o silêncio não era ausência, era mistério, era processo, era algo maior do que Jó podia compreender naquele momento. E aqui está uma verdade forte: o silêncio de Deus nunca significa abandono. Deus então fala, não explicando cada detalhe, mas revelando quem ele é. Ele mostra a Jó que existe um plano muito maior do que a dor do agora, e Jó entende algo profundo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. A grande lição dessa história não é que Jó sofreu a grande lição, é que Jó permaneceu mesmo, sem entender mesmo, machucado mesmo cansado. Ele não soltou Deus, e isso é fé verdadeira. No final, Deus restaura. Jó devolve tudo em dobro, cura seu corpo, restaura sua honra e lhe dá novos dias de alegria. Isso nos ensina que o fim da história nunca pertence à dor, pertence a Deus. Se hoje você está vivendo um tempo difícil, orando e sentindo que Deus está em silêncio, lembre-se: o silêncio não é o fim, é apenas o meio da história. Continue firme, porque assim como Jó, você também ainda vai entender o propósito. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas que fortalecem a fé e escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo sem entender.